Gente, eu trouxe uma palavra que o Senhor, Ele ministrou muito comigo essa palavra. Eu queria que você abrisse Lucas 14, do 28 ao 30. Lucas 14, do 28 ao 30. Deixa eu ver se é isso. Quando você abre, a conferência para mim ela foi muito importante, gente. A vida do pastor Judson, a presença dele. Quem não conhecia o pastor Judson ainda, levanta a mão. Muita gente não conhecia. E ele é um profeta de Deus. E ele já cuida da gente há muitos anos. E foi uma conferência assim para mim. Foi um lugar chamado Betânia. Gente, eu nem sei se eu vou conseguir daqui para frente trocar o nome da conferência. Porque parece que ela fez tanto sentido para Criciúma, para aquilo que nós carregamos, né? Então eu tenho até orado por isso. Mas recebi da palavra da Angel, que foi uma bênção. Ministrei 2 palavras que foram diretivas. Mas não é querer puxar a sardinha para o meu lado. Que eu sei que vai parecer que é, mas não é. Mas a palavra da minha filha me pegou de um jeito. E foi uma palavra para mim assim... Sabe quando aquela palavra te pega? Igual pega um anzol. E um tópico dela me pegou. Que é algo que eu já estava pensando. E é incrível como que essa palavra já estava escrita antes de ouvir a palavra dela. Eu tinha escrito há um tempo, aí eu ia ministrar, e sabe, eu sou muito sensível a Deus. Porque, gente, é fácil fazer uma palavra. A Bíblia é rica, ela é maravilhosa, é fácil. Mas andar no poder do Espírito, andar obedecendo a voz do Espírito Santo é diferente. Então eu já tinha preparado essa palavra, e às vezes eu queria ministrar na quinta, e o Senhor fala, não. E aí quando eu peguei aquele tópico dela, que é seja responsável com aquilo que Deus te deu. Foi isso, né? Mais ou menos isso. Aquilo me pegou por dentro, porque faz um tempo que eu tenho pensado sobre nós. Agora sendo um pouco bairrista, eu não gosto de ser bairrista, porque eu sei que a nossa igreja não é mais uma igreja só de Criciúma. Eu estava vendo esses dias um site, publicou que eu nem conhecia, que nós estamos quase no topo das maiores igrejas mais seguidas nas redes sociais no Brasil. A Abba Pai é uma igreja muito relevante. E a gente sabe que esses pontos apontam. E em falar nisso, gente, o meu canal no YouTube chegou a 1 milhão de inscritos essa semana. Glória a Deus. Fiquei tão feliz. Gente, eu fiquei tão feliz porque foi algo que eu nunca imaginei. Sabe? Uma conquista assim do Senhor. Mas a gente é relevante e eu não quero... Eu me cuido muito para não ser tão bairrista aqui, para não falar tanto para a nossa comunidade. E às vezes eu erro, porque deveria falar um pouco mais para nós. E sempre falo mais aberto, né? Porque tem muitas pessoas agora assistindo, a gente tem aqui quase 9.000 pessoas online. Tem a nossa igreja online que é a Abaon, e tem tantas outras alunas do Casa de Isabel que estão pelo mundo todo. Gente que está na Europa agora e está de madrugada assistindo esse culto. Gente que está, sabe, no Japão. Tudo quanto é lugar. Mas eu acredito que o Senhor já estava me incomodando há um tempo. Porque aconteceu isso muito na conferência. De as pessoas que congregam com a gente se assustando com a fome e com a sede do povo que vinha de fora. E se assustando com como que essas pessoas se comportavam. Né? Até a gente fez na sexta tarde uma visita aqui na igreja, na estrutura, uma visita na aba social. E tem uma salinha que eu faço aqui na igreja, as lives ao vivo. E os anfitriões que foram recebendo essas equipes de mulheres, que foram olhando tudo, kids e tal, diz que elas choravam. Quando elas chegaram na salinha da live, elas se jogavam no chão. E começavam a chorar, a falar em línguas. E o pessoal, não, mas a gente tem que ir, tem outro grupo chegando. E aí a gente percebe que às vezes... E vieram me falar assustados, tipo, meu Deus, a gente não imagina
E aí me veio, há um tempo eu já tenho pensado nisso, o perigo de a gente estar vivendo algo tão lindo e não ter responsabilidade por aquilo que Deus nos entregou. E perceber talvez tarde demais que era Deus mesmo e eu não valorizei. Né? Eu não aproveitei. Eu desprezei. E eu comecei a pensar não só sobre as pessoas que congregam aqui com a gente, que são os filhos e as filhas da casa, mas eu comecei a pensar em mim. Eu comecei a pensar no Telmo. Eu comecei a pensar na Vitória, na Isabela, no Marco. Eu comecei a pensar nos líderes dessa casa. Eu comecei a pensar nas pessoas que estão ajudando, as pessoas que estão na porta ajudando, as pessoas do mídias. Eu comecei a pensar em todo mundo. E eu falei, será que a gente está tendo consciência? Será que a gente está sendo um bom anfitrião daquilo que Deus está derramando? Será que a gente está sendo responsável? Será que a gente está fazendo um papel bem feito? E isso eu lanço para a igreja, mas eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesma. Como mãe, será que eu estou sendo uma boa mãe? O que é que eu poderia melhorar? Às vezes como esposa, como amiga, né? A gente está num mundo aí tão corrido, e às vezes a gente precisa se perguntar, será que eu estou sendo responsável com aquilo que Deus me entregou? E Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar essa noite. O tema dessa mensagem é: calcule antes de se comprometer. Calcule. Eu acredito que na conferência nós recebemos algo tão precioso da parte de Deus. Mas agora a gente precisa entender que o que nós recebemos não só na conferência, mas temos construído e recebido, não pode ser tratado de uma forma leviana, de qualquer jeito. Quem é que está me entendendo? E eu queria ler com vocês Lucas 14, 28, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Aliás, é uma pergunta. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. E ele continua, o que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 pode derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui, sem antes calcular. Eu queria ler em outra versão esse versículo, só me dá um tempinho aqui para mim achar. 14. Eu quero ler na NAA 28. Ó. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que virem zombem dele dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. E essa palavra, ela começou a vir, porque eu já vi muitos movimentos acontecerem de forma genuína. Até Paulo falou para os Gálatas uma vez, olha Gálatas, o que corrompeu vocês, porque vocês começaram pelo Espírito, mas agora vocês estão terminando na carne, vocês estão terminando tomando as próprias decisões sem me ouvir. Uma das coisas que eu amo em Davi, no reinado de Davi, é que Davi, não importa, ele sempre perguntava para o Senhor, eu devo, eu posso, eu vou. E uma das coisas que acontecem quando a glória de Deus vem no ambiente, ela estabelece a glória, ela traz transformação, ela traz vida, mas aonde existe zombaria e resistência, existe o juízo de Deus, que Ele também vem, que Ele expõe, e Ele não expõe para machucar, mas Ele expõe para tratar, para curar. Então, nós estamos vivendo um tempo como igreja hoje no Brasil e nas nações que nada ficará escondido, gente.
Então, se você ainda tem coisas na sua vida para resolver, coisas para confessar, sabe? Talvez você até está em pecado, você está fazendo algo errado, você sabe que é errado, e você pensa que vai ficar escondido. Eu quero dizer que aquilo que é cochichado nos ouvidos, a Bíblia diz que será gritado dos telhados. Nós estamos chegando nesses dias. Nesses dias. E aí eu já falei sobre isso, que a gente fica, meu Deus, mas se o que é cochichado é bom e ser gritado nos telhados, glória a Deus. Mas ai daqueles que têm coisas escondidas, que brincam com a glória de Deus, que brincam com a noiva de Jesus, que não protegem a igreja. E o Thelma, a gente ama a noiva de Jesus, a gente ama a igreja. E por isso que a gente não permite que ninguém abuse da noiva, que ninguém use a noiva. Outro dia queriam fazer uma conferência aqui. Pastor, a gente está passando de cidade em cidade, a gente quer ir fazer uma conferência. Eu falei, e como que é? Valor altíssimo de inscrição. Como que a gente vai pegar o povo que a gente ama e entregar na mão de uma pessoa? Sabe? Então, nós amamos a igreja de Jesus. E se você é um amigo do noivo que ama o Senhor Jesus, ore por nós, ore cada vez mais por essa casa, por essa igreja, para que nós nos mantenhamos firmes no propósito e na vontade de Deus. Bom, quando as emoções tomam um controle, a gente pensa e faz um monte de planos. Eu não sei se tem mulheres aqui que são assim, visionárias. E a gente tem esse hábito de planejar muito na emoção. Quer ver um erro comum que nós mulheres cometemos? É estar numa mesa cercada de pessoas e a gente se compromete na emoção. A gente diz assim, tá, vamos fazer uma festa? Vamos. Tá, e como é que vai ser? A chama passou a emoção, você não quer fazer festa nenhuma. Conheço pessoas assim. Tem uma amiga minha, na mesa, que ela começa a dizer, eu já começo a rir. E tu vai na festa. Vai ser a primeira a desmarcar. Aí, aquela viagem. Vamos, só as mulheres, gente. Daí na semana, já viu que tem aquelas que desmarcam nos 45 do segundo tempo. Quando já está tudo pronto, não vou mais, amiga. E não, amor, cara de pau. Porque se comprometeu na hora da emoção. Na hora da emoção, você até anota as ideias que você tem, imagina, mas você vai para casa pensar. E outra coisa, combinar com o seu marido e com a sua família. Porque aí você já faz tudo, chega para o seu marido com o bolo pronto só para ele apagar a vela. E com a desculpa dizendo, o que tu acha? Já está tudo pronto. Coitado se ele disser que não. Coitado se ele disser, não quero que você faça, não quero que você vá. Narcisista. Porque tudo agora é isso. Uma mulher falou assim para mim, eu estava chamando meu marido de narcisista, quando eu fui ler as características de um psicólogo, ela começou a ver o narcisista, era eu. Então cuidado. Cuidado porque a mulher ela pode ser bem manipuladora. Né? Então, às vezes, na emoção, ela toma um controle. Vamos, amiga, vai ser bem legal. E chega lá é uma decepção. Não é legal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você se ausenta para calcular, a emoção se levanta e vai embora. A emoção te deixa, sozinha na pista. Quando a emoção começa a olhar você calculando os custos, ela, sai fora. Porque a emoção não tem compromisso com responsabilidade. A emoção não vai com a gente até o final. Tem vezes, gente, que o que leva a gente até o final, sabe o que é? A nossa palavra. É o Espírito Santo. É a obediência. Porque parece que nem mais faz sentido. Eu tenho convicção que tem gente aqui que é chamada por Deus, está no ministério, e tem hora que você se pergunta, que vontade de desistir de tudo. Que vontade, parece que não tá, a coisa não está indo. Não, porque a emoção já te deixou. E você está só na obediência, calculando. Então, Jesus,
Ele não chama eu e você para uma fé superficial. Ele até pode encontrar a gente na superfície. Jesus pode até dizer assim, ó, vem cá, Bruna. Né? A Bruna, ela caminha comigo, quantos anos? 20 anos. Quando eu conheci a Bruna tinha 17, 16. Ela estava, gente, vou falar, sentada na frente de um bar. Assim, ó, sentada assim, ó. Sabe aquelas meninas assim? Eu olhei para aquela menina, eu fui comprar, acho que foi água no bar, porque, olha que engraçado, nós pastoreávamos o Treviso, o bar era embaixo da igreja. Sério? Era o bar e a igreja em cima. Aí, desci para comprar água, encontrei com essa menina. Eu falei, essa menina aí vai se converter. Passei por ela, pá. Aí Deus trouxe o irmão dela primeiro e depois a Bruna se converte. Caminhamos há mais 20 anos, mais 20 anos juntos. Mas quando Deus te encontrou, Bruna, tu estava, mesmo quando tu disse assim, sim, Jesus, eu quero. Era superficial. Todas nós, Deus nos encontrou na superfície. E sabe qual é a coisa mais difícil, que eu acho triste? É você passar anos com Jesus e continuar na superfície. Sabe, a ter anos de história com Deus e só arranhar a superfície e não entrar. Eu sempre falo, né? Quer viver o que nunca viveu? Faz o que nunca fez. Às vezes a gente tem que abrir uns jejum meio doido, sabe? Sem ninguém saber. Às vezes o Senhor pede para mim, filha, faz o jejum sobre essa situação. Lá vou eu obedecer, porque já não é mais superficial, é profundo. Aí no período de jejum eu estou orando, eu abro a palavra de Deus, já não é mais um versículo para ler, é uma revelação que vem. Então o Senhor nos encontra na superfície, mas Ele nos chama para um lugar mais profundo. E Ele fala assim, agora, eu creio que nós estamos vendo esse momento. Existem muitas promessas e a gente é muito fácil fazer promessa para Deus. A gente, na hora da emoção, na hora principalmente de um culto, ou na hora de uma situação, quantas de nós numa guerra você prometeu coisa para Deus? Ai Deus, se isso aqui melhorar eu vou fazer tal coisa. Mas a gente não calculou aquilo que Deus estava fazendo. E nós estamos vendo um tempo que a gente precisa se responsabilizar e ser responsável por aquilo que Deus nos entregou. Eu tive uma experiência tão forte também na conferência, eu ganhei um presente que eu nunca tinha ganhado. Eu nunca tinha usado algo desse tipo, desse nível. E aí eu ganhei, fiquei tão feliz na hora que eu ganhei. Primeiro eu fiquei assustada, depois eu fiquei feliz. E aí eu fui para casa, eu falei, meu Deus, olha só que presente é esse. Quando eu cheguei em casa, eu falei, e agora como é que eu cuido desse presente? O que eu faço? Como que dorme, que come, como que faz esse presente? E aí eu pensei, não vou ligar para ela agora porque está muito tarde, a pessoa que me deu. Mas assim, no outro dia pela manhã eu vou perguntar. Cheguei no outro dia pela manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, tu me deu um presente que eu nunca tive acesso na vida, eu quero saber como é que eu cuido disso. Como é que faz com isso? Aí ela falou para mim, ela me explicou. E eu fui para o culto aquele dia com meu coração assim, com essa interrogação. Você ganhou algo terreno. E você está preocupado em como você vai cuidar porque é de valor. Agora, imagine quantas coisas que eu depositei na sua vida que são valiosas e você não pergunta como que você trata com elas. Quantas de nós tem chamados, dons, talentos, coisas que Deus deu para mim e para você. E você nunca perguntou para Deus, Deus, como que eu cuido do que o Senhor me deu? Eu estava vindo para cá hoje, estava com a Lari aqui, que canta, no carro comigo. Aliás, nós estávamos no elevador e ela começou a fazer uns movimentos, uns sons assim, de treinando a voz. Ela tem uma voz que não é só linda, é ungida. E ela estava ali e ela falou, hoje eu não me exercitei tanto na voz, eu tenho que exercitar. Eu falei, é sério? Ela, sim, todos os dias eu me exercito, eu faço sons, eu cuido, porque eu tenho que cuidar, né? Eu pensei, sim, foi Deus que deu. Será que aquilo que Deus nos deu, que é tão valioso, único, nós estamos cuidando? Ou você tem tratado assim, ó?
Mais uma reunião. Isso aqui, mas... Quantas vezes Deus permite que a gente perca algumas coisas para a gente ver o valor que elas tinham. Eu quero declarar que você não vai precisar perder para dar valor. O Telmo, essa semana que passou, ele estava... O Telmo é muito carinhoso. Carinhoso. Lá em casa é um carinho. E a Vitória, a Bela, ela está com o tanque cheio. Porque ele fala assim, Bela, ai pai, já sei, tu me ama. É sério? Eu olhei para ela assim na hora do almoço e ele falou de novo, Bela. E ela assim, pai, eu sei, tu me ama. E ela revirou o olho, gente, dentro de mim. Eu falei, Bela, se tu soubesse como é valioso ter um pai na mesa que diz que te ama. Só que ela tá dizendo que eu não estou valorizando? Eu disse, não, só estou te alertando. Porque é muito valioso. E aí outro dia ele chegou em casa, ele disse, estou com uma dor no meu peito já. Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Você a cuidar, vem cá, né? Te acalma, de 15 em 15 minutos, está tudo bem? Não, está tudo bem. Às vezes, sabe, Deus, Ele precisa nos lembrar das coisas que a gente tem, que são valiosas e preciosas, para que a gente cuide mais. E tem algumas lições que esse versículo traz, que eu queria, que se você está anotando, anote o primeiro tópico. Se não está anotando, depois anota. Eu sempre tive talvez eu vou dar essa ideia para vocês, que para mim sempre foi bom, porque eu esqueço das coisas muito rápido. Até quando eu vou ler um livro, às vezes eu tenho que voltar para lembrar de o contexto daquela página. E eu sempre levei nas ministrações caderno e caneta. Porque é muito importante, porque claro que agora tem os notebooks, tem os celulares e tal, mas o celular distrai muito a gente. Se você anota no celular, você fica distraída, porque vai vir uma notificação. E o escrever é bom, a gente retornar à escrita, sabe? Às vezes a gente vai ter até mais inspiração na hora de falar. Eu não sei você, eu escrevendo com uma caneta diferente de escrever. Então, sempre tem um caderno específico, onde até na hora do seu devocional, você anota o que Deus fala contigo. Amém? Então, o primeiro o desejo de construir alguma coisa é legítimo. O desejo de construir é legítimo. Eu falei ontem na live do Casa de Isabel, que antigamente eu amava Deus e eu dizia assim, Deus, não mais os meus sonhos, mas os teus sonhos. Eu entreguei todos os meus sonhos, e realmente isso é verdade. E eu passei um tempo sem sonhar, porque eu achava que era até pecado sonhar. Sonhar com algo, sabe? Com um bem, ou sonhar com uma viagem, ou sonhar qualquer coisa que eu quisesse. Eu achava que era errado, porque eu já tinha entregue a minha vida para Jesus e não podia mais sonhar. Agora eu vivi os sonhos de Deus. E isso é muito lindo, viver os sonhos de Deus é maravilhoso. Mas Deus nos deu capacidade para sonhar. Ele nos deu capacidade para traçar, inclusive, caminhos. Porque a Bíblia diz o seguinte, você faz o plano, quem que dá a resposta? É Deus. Mas você tem que fazer. Deus, Ele não fez assim, calma, vocês vão ficar tudo dentro de casa e eu vou resolver tudo para vocês. Não, Ele nos deu um cérebro que é incrível. Ele nos deu uma mente incrível, inteligente, que a gente não usa nem 3% dela, tá? Que a gente não utiliza aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente atrofia até a inteligência que Deus nos deu. A gente, muitas vezes, esquece. E eu quero declarar para você, volte a sonhar. Volte a sonhar. Eu quero conhecer tal país. Volte a sonhar. Eu quero fazer isso. Eu quero, sabe, tem muita gente que não está mais vivendo, está sobrevivendo. Não vive mais. Então o desejo de construir algo é legítimo. Fazer um plano é legítimo. Porque ele fala o que aqui no versículo? Qual de vós querendo edificar uma torre? Então é legítimo querer construir coisas. Construir uma casa. Sabe, às vezes planejar uma faculdade para os filhos. Uma faculdade para você mesma. Planejar um casamento. Sonhar com uma família. Isso é muito legítimo. Todos nós temos sonhos e propósitos. Sabe, servir a Deus com excelência. Construir uma família sólida. Viver um ministério frutífero. Ser alguém relevante no reino. Gente, ninguém chega para Deus e fala, eu quero ser infrutífero. Não.
Eu quero ter o propósito de frutificar, de ser alguém que é saudável, tem saúde. Quem é saudável frutifica. Quem é saudável é natural. Uma família saudável, ela frutifica. Uma mulher saudável. O problema não é o querer construir, mas ignorar o que essa construção vai exigir. Igual assim, eu estou com muita vontade, pro desespero de muita gente que está do meu lado, eu tenho muita vontade de fazer nutrição. Muita vontade. Diz o Telmo que se eu fizer nutrição, eu vou almoçar numa mesa à parte. Porque ele disse que não vai dar para aguentar, porque eu estou dando pitaco toda a vida no almoço deles. Mas eu já mudei bastante coisa lá em casa. Mas eu estava pensando, será que a minha vida comporta uma faculdade? Comporta eu ir para um lugar? Comporta acessar de novo aulas? Então eu estou calculando. Talvez eu vou fazer alguns cursos específicos, mas não vou fazer a faculdade. Apesar de eu estar amando essa área de nutrição, estudando bastante sobre isso. Quantas de nós começam a planejar sem calcular se você tem condições de concluir essa obra? Quantas de nós carregam coisas mal terminadas? E eu sempre digo que não basta ter boas intenções. Muitos começam animados e param no meio do caminho, porque não tinham condições para terminar. A gente fala aqui, lá em casa que o Telmo é mais corajoso e eu sou mais pé no chão. Então o Telmo ele vai. E é engraçado que quem é corajoso, por exemplo assim, quem é o corajoso, o valentão que vai na frente, ele acerta e erra. Ele acerta ou erra. Se é uma necessidade que precisava de uma decisão e aquela decisão está certa, ok, glória a Deus. Mas se aquela decisão foi precipitada e aconteceu alguma coisa no meio do caminho, tem que ter conserto. E aí eu sou aquela do vamos esperar, vamos comprar a passagem e tal, mas vamos esperar. Daí aparece uma outra situação, eu falei vamos esperar. E ele fica agoniado. Mas eu sempre falo que também a Bíblia diz que quem espera demais não planta, nem colhe, não faz nada. Né? Se ficar esperando muito, você não faz nada. Mas tem aqui um equilíbrio. Você precisa calcular se você tem condições de começar e terminar. Se a sua vida comporta. Se aquilo ali encaixa com a tua estação hoje, com quem você é hoje. Segundo, é necessário sentar e calcular. Não se assenta primeiro e calcula as despesas. Jesus nos faz um convite hoje. Você talvez disse sim hoje para algo que você não calculou. Você disse sim nos últimos tempos para coisas que você não calculou. E agora a torre está pela metade. E você não tem condições de terminar. O Senhor está falando para mim e para você, calcula. Pensa. Se você tem condições de concluir. E umas perguntas que eu acho importante a gente perguntar assim, o que isso vai exigir de mim? O que essa decisão vai exigir de mim? E agora não só de mim, o que essa decisão vai exigir da minha família? Eu conversei com uma mulher semana passada, estava desesperada. Ela trabalhava o dia todo e no trabalho, para ela conseguir ser promovida, ela precisava de uma pós-graduação. E tinha mais um curso e ela abraçou. Ela não calculou. Quando ela se deu conta, a família dela estava completamente abandonada. Porque ela trabalha o dia todo e as noites que ela podia estar em casa, ela não estava mais. Ela achou que ela poderia dar conta de sexta-feira, chegar 10h40 da noite em casa e passar o sábado e domingo em casa. E quando ela viu uma filha adolescente, estava dentro do quarto se cortando. E ela disse para mim, onde foi que eu errei? E eu falei para ela, talvez a sua família não suportou a construção dessa torre. E uma coisa que a gente precisa se perguntar é assim, isso aqui é muito importante. Será que eu estou disposto a pagar o preço por isso? É uma pergunta que eu tenho me feito muito ultimamente. Quando a gente tem muitos acessos, muitos convites, muitas portas abertas.
Será que eu estou disposta a pagar o preço por isso? Hoje eu recebo mais de... quantos convites? Mês, ano. Mês, sim. Hoje eu não tenho um telefone que a pessoa chega lá e me convida para nada. Mesmo eu não tendo isso, eu recebo muitos convites para ministrar em muitos lugares. E tem convites que são assim, que eu até penso, meu Deus, que maravilhoso que seria. Mas eu estou disposta a pagar esse preço? De deixar minha casa, de deixar minha filha com 10 anos agora que precisa tanto de mim. E olha outra pergunta que a gente tem que fazer. Eu tenho maturidade emocional, espiritual e relacional para entrar nisso? Eu seguro o tranco? Será que eu vou dar conta disso? Eu vou dar conta? Eu lembro de uma vez uma pessoa que estava aconselhando e de repente ela começou a ficar mal no aconselhamento. Não tinha estrutura emocional para aconselhar, espiritual. Às vezes aquilo que a gente precisa se perguntar, será que eu estou madura o suficiente para viver isso? Eu vou falar para vocês uma coisa, viver a vida de Deus, a vontade de Deus exige cálculo. Senta e calcula, renúncia, compromisso, tempo, fé constante e a emoção não está junto. A emoção não vai com você. Algumas ideias para a gente aqui, ó. Antes de assumir um ministério, pergunte: eu estou disposto e pronto a servir, mesmo sem reconhecimento? Eu estou disposto, por que eu estou servindo? Antes de casar, eu estou pronta para amar sacrificialmente? Me sacrificar? E antes de dizer sim a um chamado, eu estou pronto para a cruz? Ou só estou pronta para o palco? Eu estou pronta para renunciar? Ou eu estou pronta só para viver coisa boa com Deus? Afinal, Deus é bom. Terceiro, uma coisa que você tem que se perguntar: o que eu tenho nas minhas mãos? E eu vou dar 2 segredos que têm me balizado muito nesse tempo. Não dê o passo maior do que você consegue. Quando a aba começou a crescer, quando a gente saiu do hotel em 2014, que a gente primeiro se reuniu no hotel e depois a gente foi para um lugar bem pequeno. Eu falei: Telmo, que lugar pequeno. Cabia sei lá quantas pessoas. 100, eu acho. 150. Aí eu falei: Telmo, que é isso? Ele assim: não, eu não quero dar o passo maior, eu quero dar um passo. Eu lembro que em 10 meses encheu, a gente teve que ir para outro pavilhão, que eu também achei pequeno. E ele falou, e naquele pavilhão ficamos mais 10 meses. E fomos para a Avenida Centenário. E eu falei: o nosso ministério não pode ser reformar pavilhão. Porque ele chegava num pavilhão todo destruído e ficava lindo. Várias igrejas começaram a alugar os pavilhões que a gente deixava, porque a gente estava pronto. Eu falei: o nosso chamado não pode ser de arrumar pavilhão para os outros. A gente tem que entender e dar o passo, né? Mas ele sempre me ensinou isso, a dar o passo conforme aquilo que nós temos. Porque você não vai cair, você não vai se machucar. E outro segredo que eu aprendi é também a não se diminuir para caber em lugar nenhum. Não se diminua. E eu vou repetir: não se diminua. Muitas de nós têm problemas do que nós carregamos, não sabemos o que carregamos porque nos diminuímos o tempo inteiro. Quer ver um exemplo? Que roupa linda. Ai, comprei no brechó na promoção. Você gostou desse casaco aqui? Bonito, né? Vou falar de onde ele é. Zara, na promoção, jogado no chão. Achei assim, ó, parece um casaco. Quando eu levantei, sacudi a poeira dele. É esse aqui que vai para mim. Quantas de nós tentam se diminuir para caber em lugares, em conversas? Posso dar um conselho? Não tente se diminuir. Não ande também aquém daquilo que você foi chamado a andar. Então saiba o que você carrega, saiba o que você tem.
Talvez você vai chegar ali na torre, a gente só pensa assim, ai, não tem condições. Mas às vezes você vai se surpreender quando você parar para calcular, você vai ver assim, ó, eu tenho condições, eu posso. Eu lembro que eu fui numa escola de missões uma vez e eu fazia pulseirinha, coloridinha, para ajudar no recurso da casa. A mulher criativa, e lá tinha uns 500 alunos, e começou a espalhar uma para as outras. Ela vende pulseirinha, ela tem umas pulseirinhas bem bonitinhas. E Deus me dava umas criatividade. Eu lembro que eu pegava, gente, eu ia nesses material de construção, eu pegava aqueles arame. Do arame eu fazia uma pulseira. Enchia de miçanga, tudo, e as cores assim, ó, ficavam lindas, e dava tudo certo. Aí chegou um dia, um americano chegou na escola para dar aula, e eu estava sem telefone na época, e tinha recém lançado o iPhone 4. E aí eu falei com até o Dimitri, que congrega com a gente aqui, o Dimitri fala inglês, eu falei, Dimitri, fala com esse rapaz americano, pergunta para ele se ele não quer me vender o iPhone dele, porque ele vai voltar para os Estados Unidos. Ele vende o telefone dele para mim, eu pago aqui, e ele compra um novo para ele lá nos Estados Unidos, porque tinha recém lançado. O Dimitri falou com ele, esse rapaz topou. Ele, vou vender para ela, deixa então, espera mais na hora de eu ir embora, porque eu não quero ficar sem telefone até eu ir embora. A hora que eu for embora, eu apago o telefone, dou para ela. Daí eu disse, mas quanto que é? Pergunta para ele, porque eu não sei se eu tenho dinheiro. E foi tão legal, que ele deu o valor que era realmente, naquela época era 400 e poucos reais. Não, é 400 e poucos reais, isso. Não, minto. Era 400 e poucos dólares, mas o dólar era 2 por 1. Daí eu sei que o celular ficou por 800 reais. Lá fui eu pro meu dinheirinho das pulseirinhas. E eu fui assim, ó, porque eu tinha que calcular. Não tenho, certeza. Porque eu jogava todo o dinheirinho dentro do saco plástico. Não tenho. Gente, quando eu fui contar o dinheirinho, eu tinha 800 reais para pagar o celular. Eu lembro que foi uma sensação tão boa. Eu falei, meu Deus, com o meu suor, com meus dedos furados, porque os dedos tudo furados. Comprei meu primeiro celular. Agora pasmem vocês. Ano retrasado, uma moça dos Estados Unidos me acha na internet e começa a me entregar a palavra profética. E ela é do reteté, ela é do fogo e papapá e tal. E eu não sei como que eu me conectei com ela, porque são tantas pessoas. Aí ela assim, deixa eu fazer uma chamada de vídeo, eu quero apresentar meu marido para vocês, mas meu marido é americano. Eu falei, tá. Quando ela faz chamada de vídeo, o marido dela foi o cara que vendeu o celular para mim. Diante de Deus. Na hora que eu olhei para ele, o nome dele é Mark. Eu falei, Mark? Ele, mas ele não me reconheceu. Aí eu fui explicar para ele, né? Eu disse assim, olha, eu sou aquela pessoa lá. Daí ele, sim, eu lembro. Aí ele começou a falar inglês e ela traduzir. E eu falei, meu Deus, como que Deus faz as coisas? E aquele dia eu tive essa sensação de parar para calcular e eu tinha condições. Eu quero dizer para você que você vai se surpreender, porque você vai parar para calcular e você vai ter o suficiente. Às vezes você está vivendo aquém daquilo que Deus te chamou. Quando essa reunião começou, se ela começasse com tudo isso aqui, talvez eu ia dizer, não tenho recurso, Senhor. Mas Deus, Ele foi tão bom comigo, que Ele começou com 10, eu tinha recurso para 10. Aí depois Ele aumenta, Ele me deu recurso para 100. Ele vai dando recurso à medida que nós vamos sendo obedientes. Então aquilo que você tem na sua mão, por favor, para calcular, você vai se surpreender. E quarto, começar é fácil, terminar é honra. E eu vou repetir, começar é fácil, terminar é honra. As coisas que nós deixamos inacabadas na nossa vida, muitas vezes são desonras. A gente desonra quem confiou. Eu gosto muito de algo que o Telmo faz. Eu digo que o meu marido, ele é para mim um exemplo de integridade. O Telmo é muito íntegro. Ao ponto de que ele se prejudica e nos prejudica para manter a palavra. No sentido que a gente fica sem e ele assume a palavra dele.
Eu lembro de querer, eu mesma querer desistir de algumas coisas que eu tinha dito sim na emoção e não conseguir sustentar. Ele me dizia, pois agora você vai pela palavra que você deu, para honrar. E ele sempre fala isso, jurar com dano. Porque às vezes você falou uma palavra que vai ser dano para você, mas você vai até o fim. Eu achei que ia ser melhor. Pois é, mas não foi, mas agora eu vou. Eu não achei que eu ia servir tanto. Pois é, mas vai servir. Isso até ensina a gente a dizer sim e não depois. Então, comece, mas honre o que você começa. A gente está vivendo num tempo onde as pessoas não têm responsabilidade com o que falam. Eu disse aquela hora, mas agora eu não vou mais. Gente, isso me dá meu sangue talha na minha veia. Se você deu a palavra que você ia, agora você vai. Amém? Honra até o final. Sabe que às vezes a gente tinha uma pessoa perto da gente que a gente nunca podia contar com ela. A gente só dizia assim, se ela vier, a gente faz isso. Mas não podia contar, porque ela dizia, não, eu vou, conta comigo, não aparecia. Aí nós já tínhamos um plano B, ela não veio, então vamos fazer. Que você não seja uma pessoa que desonre a sua palavra, seu compromisso. Que as pessoas olhando para você não digam assim, não, o que ela falou, não se escreve. Deus o livre. Em nome de Jesus, que você não seja isso. Que você seja uma pessoa, olha, talvez não se comprometa tanto, mas o que você se compromete, pode confiar. Que a sua palavra seja melhor do que qualquer assinatura. Porque a palavra diz, não podendo acabar, todos os que virem começaram a zombar. Muitos começam empolgados, mas não perseveram. Fé rasa não sustenta uma vida profunda. E aqui eu termino. Talvez hoje o Senhor vai nos colocar. A gente estava tudo assim, Senhor. E o Senhor fala, filha, senta. Vamos organizar a tua vida. Muitas mulheres aqui vão precisar sentar e calcular o tempo que você gasta em rede social, o tempo que você gasta em algumas coisas. Calcula. Começa a pôr em ordem a sua vida, organiza a sua vida. Tem mulheres que compram livros, mas não leem livros. Vou dar uma dica para você. Toda vez que eu pego o livro, eu tenho que ler um capítulo inteiro. Eu não posso terminar o livro sem ler um capítulo. E se você ler um capítulo por dia, fica leve, você vai conseguir terminar vários livros, crescer no Senhor. O que falta muitas vezes para nós é organização. É sentar, calcular e organizar. Uma vida organizada flui mais facilmente. E eu declaro que você vai ser responsável com aquilo que Deus colocou na sua mão. Se há uma voz, se é o dom da escrita, se é um trabalho, eu não sei o que é. Que talvez você está negligenciando. Talvez tem mulheres aqui que têm um dom de falar outras línguas, outros idiomas. Você tem facilidade, mas você não está estudando. Deus já te deu algumas palavras, Deus já te direcionou para algumas coisas e você não está permitindo que aquilo que Ele te entregou floresça. Senta hoje para calcular. E coloca essa torre para ser construída. No poder do nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Que toda falsa humildade caia agora por terra. Que toda verdade venha à luz agora. Queria que você ficasse de pé. Para calcular as tuas escolhas. Talvez algumas coisas você vai precisar dizer assim, Senhor, eu acho que eu vou só concluir aqui pela honra, mas eu tenho direções novas. Seja fiel àquilo que o Senhor colocou na sua mão. Eu imagino quantos dons e talentos tem aqui, quanta graça, quantas coisas distribuídas que o Senhor te entregou, mas quantos talentos enterrados, tantas coisas que, e aí você ainda se sente muitas vezes, parece que travada. O Senhor vai destravar isso hoje aqui em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, o Senhor me mostra que quando você começa a ir em direção do seu chamado, em direção daquilo que o Senhor colocou na sua vida, você começa a enfrentar muitas batalhas e você desiste. Começa a ter como se fossem retaliações e você tem medo.
O Senhor está te fortalecendo hoje, para que você seja forte e corajosa para obedecer ao Senhor nesses dias. Que você possa hoje chegar em casa, ou até amanhã, se assentar, pegar um caderno e começar a organizar algumas coisas, organizar a sua vida. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Talvez você vai ter que dizer para algumas coisas, ou pessoas, olha, eu não fui chamada para isso, eu falei na hora da emoção, eu não tenho estrutura, eu não consigo. Para que nós sejamos sinceras ao carregar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E responsáveis. E não de uma maneira imatura, mas de uma maneira madura. Porque vai frutificar. E vai ser lindo o que Deus vai fazer. Eu declaro sobre essa igreja uma onda de maturidade, de sabedoria. Eu declaro sobre a sua mente, que a sua mente é capaz de organizar, de calcular. Sabedoria nas escolhas, nas decisões. Tem tanta frustração aqui de decisões erradas. Tantos desencaixes, desencontros. O Senhor está agora organizando aqui. Porque existem algumas organizações que só o Espírito Santo faz. E o Espírito Santo começa a organizar agora. Agora, organizando você. Eu vejo uma paz invadindo esse lugar aqui. É uma paz que invade. E a paz vai começar a organizar. Algumas mulheres, Deus vai falar: ei, para de trabalhar tanto. Você está trabalhando demais. Já não é mais tempo de você estar onde você está trabalhando tanto. Algumas Ele vai dizer: ei, volta para casa. Outras Ele vai dizer: ei, abre isso aqui porque eu estou te dando graça nesse negócio. O Senhor vai começar a trazer sabedoria para você. Olha, enquanto eu estava aqui hoje, eu tive uma direção de Deus para a minha vida, para algo que vai acontecer, que eu não tinha pensado. Eu estava distraída. Quando eu cheguei aqui em cima hoje, durante o louvor, o Senhor falou assim para mim: filha, sabe isso? Eu falei: sim, pai. Você vai fazer assim, assim, assim. Ele me deu uma palavra. Eu saio daqui hoje alinhada. Sabe, Deus me deu uma direção. E é tão maravilhoso quando Deus nos dirige. Quando a gente não está distraído nas coisas que estão acontecendo. Talvez existem coisas que já estão acontecendo na sua vida, mas você está distraída e não está conseguindo enxergar. Que haja mesmo um cair de escamas nos olhos, para que você veja claramente. Eu declaro isso aqui, que você comece a enxergar claramente aquilo que Deus quer fazer. Em nome de Jesus. Essa palavra falou com você? Levanta a mão aí onde você está. Nós vamos orar juntas agora. Hoje eu não vou chamar aqui, porque eu acho que essa palavra é para todas nós. Essa palavra, ela me pegou. Eu tenho parado mais para calcular, pensado mais, não agido na emoção. Então que você possa ser encharcada agora com a presença de Deus e ser levada a um lugar de maturidade, de entendimento. No poder do nome de Jesus.